Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No dia 6 de dezembro de 2015, eis que o Vasco da Gama viveu mais um episódio nebuloso em sua história. Meses depois de ter comemorado o fim de um jejum de 12 anos, sem um título do Campeonato Carioca, o time decretou seu terceiro rebaixamento no Brasileirão ao empatar em 0-0 com o Coritiba no Couto Pereira na última rodada da competição, e com isso se tornou, naquele momento, o recordista de quedas entre os grandes clubes do Brasil. O mau planejamento da diretoria para a montagem do elenco, que ao longo daquele ano chegou a contratar 32 atletas, um racha no departamento de futebol e até a troca constante de treinadores foram apontados na época como os principais fatores para esse desastroso momento vivido pelo Vasco. Atendendo a pedidos de muitos inscritos aqui do canal e de seguidores do nosso Instagram, o Gol de Canela mostra hoje para vocês o que aconteceu com cada um dos jogadores que fizeram parte desse elenco vascaíno rebaixado. Confere só! Apesar de ter contado com mais de 50 jogadores no time principal ao longo do ano, no Brasileirão de 2015 o Vasco colocou em campo 40 atletas. Vamos conhecer cada um deles. 3 goleiros foram usados ao longo das 38 rodadas. Entre eles, o recordista de jogos foi o uruguaio Martin Silva. Ele fez um total de 21 jogos. Martin permaneceu no Vasco até 2018. Logo em seguida, ele acertou com o Libertad do Paraguai e por lá segue até hoje. Titular do clube paraguaio, o veterano está com 40 anos. Cria da base, Jordi saiu do banco de reservas uma vez e foi titular em outras 9 partidas. Ele permaneceu ligado ao Vasco contratualmente até 2020. Depois foi para o futebol português e agora em 2023 está de volta ao Brasil, defendendo o Grêmio Novo Horizontino. Jordi está com 29 anos. Fechando o trio de goleiros, Charles Silva foi puxado da base ao longo da campanha da queda e, no total, saiu do banco de reservas uma vez e foi titular em outras 8 oportunidades. Ele deixou o Vasco logo após o rebaixamento e, até hoje, tirando uma rápida passagem pelo Chipre, segue fazendo carreira em Portugal. Seu atual clube é o Vitória de Guimarães. Charles Silva tem 29 anos. Vamos agora para os defensores, começando pelos zagueiros. Rodrigo foi o jogador da posição que mais atuou naquela campanha. Foram 34 jogos disputados e 4 gols marcados. Ele continuou no Vasco até o começo de 2017. Depois voltou para a Ponte Preta, seu clube de formação, e no final daquele ano encerrou a carreira aos 37 anos, após um polêmico episódio com o atacante Trellis. Ainda bastante ligado ao Vasco nas redes sociais, Rodrigo tem 42 anos. Cria da base e remanescente do elenco rebaixado em 2013 e considerado uma das grandes promessas do time, Luan jogou 25 vezes na queda de 2015. Ele ainda ficou no Vasco até o começo de 2017 e durante esse período fez parte do grupo brasileiro que foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016. Comprado pelo Palmeiras, segue ligado ao clube até hoje e coleciona vários títulos. Luan tem 30 anos. Considerado o reserva imediato da posição, Anderson Sales entrou em campo 12 vezes naquele Brasileirão de 2015. Sem acordo para a renovação do contrato, ele deixou o clube logo após o rebaixamento. Anderson passou por várias equipes do Brasil nos últimos anos, mas acabou se estabelecendo na Indonésia com a camisa do Bahram e Angkara, onde está desde 2020. Ele tem 35 anos. 9 jogos e 1 gol foram os números de Rafael Vaz naquela campanha. Apesar de ter sido um dos destaques no título estadual de 2016, ele deixou o Vasco no segundo semestre daquele ano e assinou com o rival Flamengo. Por lá ficou até 2017. Depois se aventurou por outros clubes aqui do Brasil e ainda passou pelo futebol chileno e catari, até acertar agora em 2023 com o Londrina. Rafael Vaz tem 34 anos. Mais um remanescente da queda de 2013, Jomar foi usado apenas 4 vezes naquela campanha de 2015. Ele continuou ligado ao Vasco até 2018 e ao longo dos últimos anos virou um andarilho da bola, passando por várias outras equipes aqui do Brasil. Atualmente com 30 anos, Jomar está ligado ao Sampaio Correia, do Rio de Janeiro. Ex-promessa do São Paulo, Aislan entrou em campo 4 vezes no Brasileirão de 2015. Ele deixou o Vasco ao longo da temporada de 2016 e nos últimos anos se aventurou por outros clubes aqui do Brasil e também do Chipre, mas desde 2021 não existem registros dele como jogador. Aislan tem 35 anos e mora na Suíça.
Na lateral direita, Madson foi o jogador que mais atuou pelo Vasco na campanha do rebaixamento. Foram 32 partidas. Campeão carioca em 2016, ele só deixou de vez o Vasco no início de 2018, quando foi comprado pelo Grêmio. Um ano depois, foi emprestado ao Atlético Paranaense e, na sequência, foi negociado com o Santos, onde permaneceu até 2022. De volta ao Furacão, Madson tem 31 anos. Emprestado pelo Luverdense, Jean foi usado como lateral 2 vezes pelo Vasco no Brasileirão de 2015. Tirando uma rápida passagem pelo futebol japonês em 2017, ele fez sua carreira em vários outros clubes aqui do Brasil nos últimos anos, como Grêmio, Novo Horizontino, Cuiabá, Sport Recife e CRB. Atualmente ligado ao ABC, Jean Patrick tem 31 anos. Contratado em maio daquele ano, o experiente lateral esquerdo Júlio César foi colocado em campo 24 vezes e marcou 2 gols no Brasileirão de 2015. Campeão carioca em 2016, ele permaneceu no Cruz Maltino até 2017. Depois foi para o Boa Vista do Rio de Janeiro e por lá encerrou a carreira em 2018. Júlio César tem 41 anos. Fechando os defensores, emprestado pelo Bangu, Cristiano fez 20 jogos na campanha da queda de 2015. Dispensado pelo Vasco, ao final daquele ano, ele rodou por vários outros clubes brasileiros nos últimos anos. Seu último registro como jogador foi no São Luís de Juí, agora em 2023. Cristiano tem 31 anos. Vamos agora para os meio-campistas que participaram da queda do Vasco em 2015. Emprestado pelo Atlético Mineiro, o volante Serginho foi usado 26 vezes na campanha. Ele deixou o time logo após o rebaixamento e, nos últimos anos, além de se aventurar pelo futebol emiradense e turco, vestiu a camisa de vários outros clubes brasileiros, como Sport Recife, Coritiba e Figueirense. Serginho está com 36 anos e seu último registro como jogador foi no Betim Futebol, agora em 2023. 26 jogos foi também o que fez o paraguaio Júlio dos Santos no Brasileirão de 2015. Ele ficou no clube até o segundo semestre de 2016 e depois retornou ao futebol paraguaio, onde encerrou a carreira no passado com a camisa do modesto Presidente Raias. O ex-meio-campista tem 40 anos e trabalha na diretoria do Cerro Porteño. Remanescente da queda de 2013, o argentino Pablo Guinhazú fez 21 partidas no Brasileirão de 2015. Já em reta final de carreira, deixou o Vasco logo após o rebaixamento e voltou para a Argentina para jogar pelo Talleres. Por lá ficou até 2019, ano que anunciou sua aposentadoria dos gramados. Guinhazú está com 44 anos e nas últimas temporadas acumulou trabalhos como treinador. O último foi no Sol de América do Paraguai em 2022. Contratado em julho, Andrezinho fez 21 jogos e marcou 1 gol naquela campanha do Vasco. Ele ficou no clube até 2017 e depois passou por Goiás e Nova Iguaçu até se afastar dos gramados em 2019. Atualmente com 40 anos, Andrezinho vem se preparando para trabalhar fora das 4 linhas. Recentemente, concluiu o curso da licença B da CBF. Contratado em agosto, pouco tempo depois de uma rápida passagem pelo West Ham da Inglaterra, Nenê foi sem dúvidas o grande destaque daquele time. Foram 20 jogos disputados e 9 gols marcados. Bastante querido pela torcida, ele deixou o clube em 2018 para defender o São Paulo. Já em 2021, após uma passagem pelo Fluminense, retornou ao Vasco e no time ficou até o último mês de abril. Aos 42 anos, Nenê segue sendo um dos destaques do Juventude. Cria da base, John Clay entrou em campo 14 vezes e marcou 1 gol na queda do Vasco. Ele deixou a equipe antes do final daquele Brasileirão para atuar no futebol saudita. Nos últimos anos, o meio-campista passou por alguns clubes aqui do Brasil e também se aventurou em Portugal. Mas agora em 2023, aos 29 anos, é um dos principais destaques do Công An Nhan Dan, equipe da primeira divisão do Vietnã. Apresentado junto com Andrezinho, o experiente volante Diguinho participou de 13 partidas do Vasco no Brasileirão de 2015. Ele permaneceu ligado ao clube até maio de 2017, depois voltou para o Rio Grande do Sul, seu estado de origem, e até 2020 se aventurou por alguns clubes locais. O último foi o São José. Diguinho tem 40 anos e é dono de um complexo esportivo na cidade de Canoas. Quem também fez 13 jogos na campanha da queda foi o volante Bruno Galo. Cria da base do próprio Vasco, ele havia retornado ao clube após algumas temporadas no futebol português. Bruno permaneceu ligado ao Vasco até 2017. Depois passou pelo futebol catarí, mais uma vez português, tailandês e chileno, até retornar ao Brasil em 2022. Hoje, com 35 anos, Bruno Galo jogou recentemente a 5ª divisão carioca pelo Zinza. Emprestado pelo friburguense, Lucas Siqueira também fez 13 jogos e marcou 1 gol no Brasileirão de 2015.
Fora dos planos da diretoria, deixou o Vasco após o rebaixamento e passou os últimos anos se aventurando por várias outras equipes do Brasil, até chegar a seu atual time, o Ituano, em 2022. 34 anos é a atual idade de Lucas Siqueira. Primo de Lionel Messi, o argentino Emmanuel Biancucci chegou ao Vasco em março de 2015 e no total fez apenas 7 jogos e 1 gol na campanha da queda do Brasileirão. Ele deixou o Cruz Maltino ao final da temporada e nos últimos anos, além de passagens por Ceará, Resende e Vila Nova aqui no Brasil, jogou também em times do Paraguai, do Peru e da Argentina. Afastado dos gramados desde 2022, Emmanuel tem 35 anos. Antes de ser afastado do elenco principal e depois negociado com o Ceará, o meia Bernardo conseguiu participar de 3 jogos do Vasco na campanha da queda de 2015. Apesar do talento nos últimos anos, a carreira do jogador não decolou como muitos esperavam. Acabou acumulando passagens sem brilho por times de divisões menores do Brasil e até se aventurou pelo futebol da Coreia do Sul, do Kuwait e de Hong Kong. Atualmente no Maricá, equipe da 2ª Divisão Carioca, Bernardo está com 33 anos. Trazido do Ituano por indicação do técnico Doriva, Jackson Calcaia ficou apenas 3 meses no Vasco e durante esse período participou de 3 jogos no Brasileirão de 2015. Nas últimas temporadas, ele acumulou uma série de passagens por equipes expressivas do Nordeste, como Náutico, Ceará e ABC, até chegar a seu atual time, o Calcaia do Ceará. Jackson está com 36 anos. Nos 6 meses em que ficou ligado ao Vasco, o meia Marcinho só foi usado 3 vezes na campanha do rebaixamento em 2015. Ele acabou deixando os gramados já ao final do ano seguinte, após uma rápida passagem pelo Santa Cruz. Marcinho tem hoje 39 anos e mora em Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Emprestado pelo Cruzeiro, o meia chileno Felipe Seymour quase nem teve chances de atuar pelo Vasco. No Brasileirão de 2015, foi utilizado apenas em uma única partida, que foi uma derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro na 23ª rodada. Devolvido após o rebaixamento, Felipe atuou nas últimas temporadas em várias equipes do futebol chileno. A última foi a Universidade de Chile, em 2022. Ele tem hoje 36 anos. Fechando os nomes do meio de campo, com apenas 17 anos e recém-puxado do time sub-20, o meia Matheus Vital jogou 30 minutos no empate em 0-0 com o Coritiba, que decretou o rebaixamento para a Série B. Ele permaneceu no Vasco até 2017, depois foi vendido para o Corinthians e por lá, tirando um rápido empréstimo para o Panathinaikos da Grécia, permaneceu no elenco até 2022. Hoje ligado ao Cruzeiro, Matheus Vital tem 25 anos. Bora finalizar com os atacantes. Emprestado pelo Cruzeiro, o colombiano Duvier Riascos participou de 26 jogos e balançou as redes 4 vezes no Brasileirão de 2015. Ele ainda ficou no Vasco em parte da temporada de 2016 e em 2018 teve uma outra passagem pelo clube, mas podemos dizer que nos últimos anos virou um verdadeiro andarilho da bola. Além de ter vestido as camisas de clubes da Colômbia, Riascos passou pelo futebol da China, do Chile, da Bolívia e de El Salvador. Aliás, agora em 2023, ele defende as cores do Águilas, equipe da 1ª Divisão salvadorenha. O atacante tem 37 anos. Considerado um dos destaques do título carioca de 2015, Rafael Silva fez 25 jogos e balançou as redes 3 vezes pelo Vasco naquele Brasileirão. Negociado com o Cruzeiro já no início de 2016, ele foi outro que nos últimos anos rodou o mundo da bola. Além de alguns clubes aqui do Brasil, se aventurou no futebol da China, da Indonésia, da Bolívia e até do Iraque. E para completar, agora em 2023, ele acertou com o Sri Pahang, equipe da 1ª Divisão da Malásia. Rafael tem 32 anos. Contratado em agosto daquele ano, Jorge Henrique pouco pôde ajudar o Vasco na luta contra o rebaixamento por conta de problemas físicos. No total, foram 19 jogos disputados e nenhum gol marcado. Ele permaneceu no clube para 2016, mas já a partir do ano seguinte, começou a rodar por várias outras equipes aqui do Brasil. Aos 41 anos, ele foi anunciado há poucas semanas como reforço do Bet Sports, equipe de futebol de 7. Após quase 3 temporadas no futebol emiradense, o argentino Herrera veio para o Vasco em 2015 e, no geral, participou de apenas 13 jogos na campanha do rebaixamento. Cedido ao Rosário Central da Argentina, seu clube de formação, já em 2016, ele permaneceu no clube até 2019, quando anunciou sua aposentadoria. Herrera tem 40 anos. 13 jogos também foi o que fez o atacante Tales naquele Brasileirão de 2015. Cria da base e mais um remanescente da queda de 2013, ele seguiu ligado ao Cruz Maltino durante toda a sua carreira.
Infelizmente, no dia 22 de junho de 2019, o jogador faleceu em um acidente de moto com apenas 24 anos. Na época, ele estava emprestado à Ponte Preta. Thales deixou 4 filhos. Emprestado pelo Toronto, Gilberto foi mais um atacante que pouco ajudou na luta contra o rebaixamento. Foram só 12 jogos disputados e nenhum gol marcado. Nas últimas temporadas, ele se destacou com as camisas do São Paulo e do Bahia. Também jogou fora do país, em clubes dos Estados Unidos, da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos. Hoje no Cruzeiro, Gilberto tem 34 anos. Contratado em setembro de 2015, após se destacar na Série C com a camisa do Brasil de Pelotas, Leandrão jogou 11 dos 38 jogos do Vasco e marcou apenas um gol. Ele ainda ficou ligado ao Cruz Maltino até 2016, depois rodou por Boa Vista do Rio de Janeiro e ABC até encerrar a carreira em 2019. Leandrão tem atualmente 40 anos e recentemente concluiu o curso da licença A da CBF. O experiente Dagoberto foi outro jogador emprestado pelo Cruzeiro naquela campanha de 2015. Devido a problemas físicos, ele pouco pôde ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento. Foram só 9 jogos disputados e nenhum gol marcado. Dagoberto ainda passou por Vitória, São Francisco Deltas, dos Estados Unidos, e Londrina até largar os gramados em 2019. Hoje, com 40 anos, ele recentemente participou de uma competição de futevôlei no Paraná. Ligado ao Vasco desde 2010, Éder Luiz entrou em campo apenas 5 vezes no Brasileirão de 2015. Ele só deixou o Cruz Maltino no segundo semestre de 2017 e acabou seguindo carreira por outros clubes aqui do Brasil, como Red Bull Brasil, Ceará e Guarani, até deixar os gramados em 2020. Éder Luiz tem 38 anos. Cria da base, Iago também fez apenas 5 jogos naquela campanha. Ele seguiu ligado ao Vasco até 2017, mas durante esse período acumulou empréstimos para clubes do Brasil e até dos Estados Unidos. Depois, após um rápido período no futebol asiático, voltou ao nosso país e somou passagens por equipes como CSA, URT e Retrô, mas desde 2021 segue afastado dos gramados. Iago tem 29 anos e mora no Espírito Santo. Filho do craque Romário, Romarinho saiu do banco de reservas 2 vezes no rebaixamento de 2015. Ele deixou o Vasco em 2016 e, após uma breve passagem pelo Japão, praticamente construiu sua carreira aqui no Brasil mesmo. Jogou por equipes como Figueirense, Tupi de Minas Gerais e Icasa. Agora, em 2023, ele aceitou o desafio de jogar no Destroyers, equipe da 2ª divisão boliviana. Romarinho tem 29 anos. Por fim, recém-promovido da base, Renato Kaiser também saiu do banco de reservas 2 vezes na campanha da queda em 2015. Após deixar o Vasco logo após o rebaixamento, ele rodou por diversos clubes do Brasil nos últimos anos, mas só ganhou projeção nacional em 2020, após boas aparições com a camisa do Atlético Goianiense. Renato ainda jogou por Atlético Paranaense, Fortaleza e Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, até acertar uma transferência há poucos dias para o América Mineiro. Ele está com 27 anos. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!